O Miami Heat finalmente conseguiu aquilo que passou anos procurando. Uma superestrela no auge, podemos dizer assim, que chegou para mudar completamente o destino da franquia. E esse alguém é Giannis Antetokounmpo. Depois de 13 temporadas, 2 MVPs, uma NBA que foi na final, né, 2021, acho que foi 2021 contra o Phoenix Suns, e de virada, finalmente a gente vê o Giannis Antetokounmpo trocando de franquia que ele não conseguia, ele estava estagnado ali há anos e realmente viu que não tinha um futuro lá. Porque não conseguiam transformar o time em volta dele, porque ele era tão bom que o time não conseguia ficar abaixo da tabela, ou seja, ele ficava ali no limbo, ficava sempre no meio de tudo e não conseguia pique, não conseguia moeda de troca, basicamente, em outras palavras. E aí juntou meio que um acordo mútuo, que era o Miami Heat querendo uma super estrela, desde a saída do Jimmy Butler eles não tem, e o Giannis Antetokounmpo querendo uma oportunidade de ganhar um título. Mas vamos ver o que realmente aconteceu nessa troca. O Miami Heat basicamente recebeu o Giannis e o Bobby Portis, enquanto o Heat abriu mão do Tyler Hero, do Kelly Ware, do James Jackson Jr., do Kasparas e a 13ª escolha do draft de 2026. Lembrando que a 11ª escolha foi o cara que ganhou a Summer League, o Jackson Landenberg Warriors. Escolhas de 2031 e 2033, uma troca de escolhas em 2030 e uma escolha de segunda rodada em 2033. E claramente é o tipo de pacote que você só entrega quando você tem 100% de certeza que você quer aquilo. Porque basicamente abre mão de um arremesso triplo com o Tyler Hero por uma experiência e por uma chance realmente de você ter uma super estrela na equipe. E realmente o Miami Heat precisava dessa mudança porque, assim como o Bucks, sempre ficava no meio da tabela. Eles nunca conseguiam avançar de fato. E claro, a primeira grande melhora que o Heat tem é justamente ter essa super estrela. E agora o Miami Heat possui o melhor jogador praticamente em qualquer série de primeira rodada. Porque antigamente era só pressionar o Tyler Hero e fechar as linhas de passe do Ben Adebayo, que obrigava os outros jogadores a basicamente vencer a partida. Então, e como eles não tinham essa profundidade de elenco, o Andrew Wiggins não conseguia suprir essa necessidade. E agora a pergunta que tem é muito pior, que é: agora que a gente não tem mais o Tyler Hero e a gente está enfrentando o Giannis Antetokounmpo, a pergunta fica: como que eu vou parar um cara que ele tem 2,11 metros, força de pivô, movimentação, velocidade de ala e é uma das pessoas mais habilidosas que tem? É muito difícil para esse grego, cara. É um dos caras que, quando tá, por exemplo, no auge da sua condição física, da sua saúde, é um dos melhores da liga, se não o melhor, né, em vários momentos, né? Até na season retrasada eu tive momentos quando eu tava achando que ele era o melhor da liga. O Eric Spoelstra chegando a um cara que vai arremessar de 3 para esse elenco, vai ser basicamente a combinação perfeita, porque a gente tem já 2 craques, que é o Ben Adebayo. O cara fez 83 pontos na última temporada, então não é qualquer um que faz 83 pontos, é simplesmente a segunda maior pontuação da história da NBA, ficando atrás só do Wilt Chamberlain com os 100 que ninguém viu, os 100 pontos que não foram gravados, mas antes disso era só o Kobe Bryant com 81 pontos, então ele bateu o recorde do Kobe fizeram toda uma formação para ter esses 83 pontos. Foi inimigo fraco, foi próprio time ajudando ele, dando passe pra ele forçando arremesso, o técnico não tirando ele de quadra, enfim. E com certeza, Ben Adebayo e Giannis Antetokounmpo formam o melhor garrafão de dupla, o melhor garrafão da NBA, certo. Isso é uma coisa que eu tenho convicção. O problema é justamente o arremesso de 3. Porque vimos que o Ben Adebayo consegue trocar a marcação contra outros marcadores, acompanhar os alas mais rápido e proteger o aro e organizar a comunicação defensiva. Enquanto o Giannis, ele é devastador como defensor de ajuda, né? Ele ajuda defensivamente, mas quando ele não precisa marcar diretamente o principal adversário, pode ficar próximo do garrafão, fechar os espaços e contestar basicamente os arremessos e transformar os erros em contra-ataques. E essa combinação seria perfeita, seria uma defesa e um dos ataques mais fortes. A defesa é fato, mas um dos ataques mais fortes da liga. E claro, pra mim, além de um arremessador de 3, tem dois fatores que eu queria deixar um ABS aí. O primeiro, que eu acho que é muito mais um time de playoffs. Por que um time de playoffs? Porque, cara, você vai contar com a experiência, só que tem um problema dentro desse playoff. Porque não consegue, chegar no nível de ganhar um título. Pô, pra ganhar um título atualmente, você precisa ter uma profundidade de elenco muito forte. Porque você não tem uma profundidade de elenco, quando sai o Giannis Antetokounmpo, ou quando sai o Ben Adebayo, ou quando sai o Andrew Wiggins, cara, vem quem? Quem que vem? Vai vir só a nata, né? Só os piores do momento aí. O terceiro ponto é justamente isso.
porque eu não acho que eles devem melhorar a profundidade do elenco por conta justamente dessa não movimentação de estão sendo omissos, basicamente, depois deles que trocaram o Giannis Antetokounmpo. Parece que eles já estão muito emocionados só com isso, mas, cara, não só com isso também é muito forte, né? Mas parece que eles estão muito acomodados com o que tá acontecendo e não com o que eles têm que tomar cuidado, que é, de fato, essa dos três, você não ter um reserva e você ter muito uns caras que não tem tanta saúde atualmente. Pô, o Antetokounmpo, ele já se machucou, sei lá, das últimas... Até na temporada de título, ele ganhou o título machucado, então imagina agora mais velho. Então é uma coisa pra você ficar cansativo, tipo... Caraca, será que o Giannis Antetokounmpo e o Ben Adebayo, sem um elenco pra ser uma segunda opção, será que eles vão conseguir aguentar os 82 jogos? Vão conseguir aguentar a NBA Cup? Vão conseguir aguentar o playoff dia sim, dia não? Essa é a pergunta que fica depois de tudo isso que tem acontecido, entendeu? Até peguei o óculos aqui. Vamos fazer a comparação de como era o Miami Heat pré e pós o Giannis, né? Vamos ver se realmente, comparando pessoa por pessoa, a gente consegue chegar a uma opinião de qual elenco é o melhor depois dessa troca. Vamos lá. O Miami Heat pré, né? O Giannis Antetokounmpo tinha Tyler Hero jogando de 1, Norman Powell, tinha o Andrew Wiggins, Ben Adebayo e Kelly Oubre. Cara, um bom time inicial. Um bom time inicial. Não é, tipo, absurdo, mas é um bom time inicial. Mas, por exemplo, agora, eles tinham uma rotação que era o James Jackson Jr., né? Que era o mexicano, o Casparas, e o resto era tudo a mesma coisa, né? Era tudo a mesma coisa. Agora vamos pro pós-Giannis Antetokounmpo. Primeiro, não temos mais o Tyler Hero como armador. Então vou ter que botar o Davion Mitchell. Eu vou botar o Davion Mitchell, que também ele era tipo... Ele jogava, às vezes, no elenco principal, mas ele era muito mais um reserva do Tyler Hero. Aí ele vem como PG principal, que já é um erro, né? Porque se você pra pensar, ele é o cara que mais arremessa de 3. Se você for levar o pé da letra aqui, ele e o próximo, o Tim Hardaway Jr., ele entrou, ele vai jogar agora no lugar do que seria Norman Powell, né, de 2, e mantém o Drew na 3. Na 4, agora, ao invés de jogar Ben Adebayo na 4, que antes ele jogava na 4, enquanto o Kelly Oubre jogava na 5, como pivô, essa posição na 4 do PF vai justamente pro Giannis Antetokounmpo, enquanto de pivô vai ficar o Ben Adebayo. Então, tipo, o Ben Adebayo vai, na teoria, fazer uma outra função, na teoria, mas na prática vai continuar sendo a mesma coisa. Aí como é que vai ser esse choque de cabeça entre os dois? Então aí eles vão ter que treinar bastante nessa off-season, porque eles têm que chegar no consenso, numa sincronia, porque se não chegar vai dar algum problema, porque eles fazem funções muito parecidas e agora o Ben Adebayo já tem um vício, né, de jogar na 4 e agora vai jogar na 5, que aí é um ponto a você pensar. Cara, então, na minha opinião, eu acredito que o Bobby Portis entrando ele vai ficar meio como se seria, tipo, equivalente ao James Jackson Jr., como, tipo, no banco, podemos dizer assim. O resto tudo igual. E é isso que agora vem o problema. Não tem mais o Casparas, não tem mais o Davion Mitchell pra ficar lá, não tem mais um Kelly Oubre pra dar um suporte pro Ben Adebayo. Agora simplesmente não tem muita gente, tem o Nikola Jovic, né? Que é o filho do Nikola Jokic, podemos dizer assim. E não tem muito o que falar mais com base nisso, entendeu? Não tem muito o que prosseguir de profundidade de elenco, não tem muitas substituições. Isso força justamente o elenco principal a se lesionar mais, porque vão se esforçar mais, vão ficar mais tempo em quadra. Então, porque, imagina, o Giannis sai, cara, o time vai pro buraco, basicamente isso. Porque antes, pelo menos, tinha o Tyler Hero para armar mais coisas, ele cuidava do arremesso de 3 e realmente fazia essa função de pontuar. Só que agora não tem mais o Tyler Hero, e é aí que tá o problema. E é justamente esse que tá o problema. Então, cara, para uma série de playoffs, agora vamos chegar numa opinião, na minha opinião sobre se esse time melhorou ou não. Pros playoffs, eu acredito que esse time melhorou, porque todo playoff que tem o Giannis Antetokounmpo já muda tudo. Eu acho que o playoff mudou sim. O problema é chegar nos playoffs. Eu não sei se vai chegar nos playoffs, porque o leste ele tá muito disputado. E além de estar muito disputado, esse time do Miami Heat, ele não deve conseguir ser constante, justamente por essa questão da idade, por essa questão de não ter profundidade de elenco. Então justamente eu acho que não vai ter tantas vitórias suficientes para ir para um playoff direto. Eu acho que vai pegar um play-in novamente, só que entrando já num playoff, eu acho que vai sair melhor do que na temporada passada, porque com o Giannis tudo muda, basicamente isso.
E se fosse o Miami Heat, a única coisa que eles tentariam agora é justamente pegar um cara que vai ajudar o Davon Mitchell nessa questão de armação e fazer esse arremesso de 3. Será que o Nikola vai fazer isso daí? Não sei. Mas isso, deixa nos comentários se você acha que esse time ficou pior ou melhor depois dessa troca do Giannis. Dá um like aqui, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo de basquete todos os dias. Um abraço, tamo junto e até a próxima.